Agradeço, senhor presidente, e passo a palavra ao senhor Antônio Pimentel Pereira, representando aqui os municípios, a Confederação Nacional dos Municípios. Muito boa tarde. Senadora Lúcia Vânia, preside essa comissão. Doutor Eduardo Nunes, presidente do IBGE. Doutor Anildo Elias, da Frente Nacional de Prefeitos, senhores senadores, senadoras aqui presentes, demais participantes desta reunião. A Confederação Nacional de Municípios, de muito, vem lutando para estabelecer, principalmente nos primeiros 5 anos da década que estamos vivendo, essa contagem populacional para 2005, que era tradicional do IBGE. Pelo seguinte, os efeitos da contagem estão sendo reclamados hoje, porque se fosse feito em 2005, não teria uma situação que está acontecendo agora, que é o último ano de mandato para os efeitos, 2008, né? Que é um ano diferente, onde os municípios têm que fazer um cumprimento diferente da legislação. Já nesse período de maio não se pode mais desempenhar sem dinheiro em caixa, para cumprir o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É um ano eleitoral, nenhum município, nenhum prefeito gosta de perder recursos no último ano eleitoral. Tem a questão do fim do redutor financeiro do FPM, colocado através da Lei 91/97, modificado pela 106, para 31 de dezembro de 2007, o que deu algum efeito também. Agora, o que ocorreu nos municípios e o que ocorre ainda hoje? A maioria, infelizmente, dos 5.564 municípios brasileiros não tem os seus limites bem definidos. E na contagem de 2000, que era no questionário ainda, e não tinha esse PDA através de GPS para definir realmente onde é que estão aquelas vilas e aquele domicílio, foi todo tirado essa diferença agora. E ocorreu em vários municípios onde uma vila ou um distrito achava que estava no município tal, e na hora que foi pegar e confrontar com o PDA, aquele distrito ou aquela vila estava em outro município. Nosso município, que eu dirijo a completar 8 anos agora, governador, nós tivemos o trabalho de procurar a Comissão de Divisão Territorial da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e fizemos a marcação com piquetes em acordo com os municípios vizinhos para poder acabar isso, porque nós sabíamos que já tinha divergência lá no Censo Demográfico de 2000. A demora do IBGE, eu não estou aqui querendo criticar o IBGE, porque eu sei que depende de recurso orçamentário, pelo contrário, eu quero parabenizar o IBGE pela contagem populacional de 2007. Mas quero aqui chamar a atenção de que se confrontamos com a modernidade pela primeira vez. E o que ocorre? Aqueles municípios que tinham perda de população comparada de 91 com 2000, ele continuava caindo pela estimativa populacional que ano a ano o IBGE faz para o TCU concluir como fazer a partilha do FPM. Então, quando o município ele tinha queda 91 com 2000, ele continuava caindo. E esse efeito, infelizmente, que trazia uma situação de dificuldade para esses pequenos municípios com relação ao FPM. Então, essa questão da dança dentro daquela tabela de coeficiente, ela não existiu somente nesse ano de 2007 para 2008, não. Todos os anos elas existiram. E no meu município, nós caímos de 1,2 para 1,0 por apenas 16 habitantes no ano eleitoral de 2004. Só me restou fazer um ajuste orçamentário para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, demitir pessoal para não deixar de cumprir o limite de despesa pessoal de 54% também e resolver a questão. Mas eu queria aproveitar, senadora Celânia, e os senadores estão aqui presentes, o deputado Júlio César, que é um municipalista e entendido dessa área também, está aqui o vice-prefeito do município, o governador Mangabeira, que me acompanha, e o colega aqui da Frente Nacional de Prefeitos, que tudo isso pode ser resolvido da seguinte forma. Olha, esse grau de dependência do FPM, infelizmente, ele vem de duas questões básicas. O FPM representa, no conjunto de receita de todos os municípios, em torno de 27 bilhões de 31 bilhões de reais. Representou com o número de 2006. O ICMS, 37 bilhões. Só que o ICMS, ele é mal distribuído. Eu estou com um trabalho aqui que nós fizemos lá na Bahia, onde tem um município que tem uma refinaria de petróleo chamado São Francisco do Conde. E esse município,
só porque ele tem uma refinaria de petróleo, eu fiz uma comparação com o mesmo município que tem 30 mil habitantes, de Paratinga, que está lá no semiárido, no São Francisco. Olha as discrepâncias dessa lei de transferência do ICMS, que é baseado no lucro bruto das empresas. Só de ICMS, esse município de São Francisco do Conde recebe 123 milhões por conta dessa refinaria que tem lá. E o de Paratinga recebe apenas 1.450.000, porque a lei, infelizmente, ela diz que 75% do retorno desse dinheiro é de acordo com o valor adicionado do município, que é baseado no lucro bruto da empresa e não de população. Com isso, distorções enormes acontecem dentro de cada estado. Isso acontece em São Paulo com Paulínia, isso acontece em Minas Gerais, porque tem lá Betim com a indústria automobilística, isso acontece lá com Rio de Janeiro, que tem o Duque de Caxias, a refinaria, acontece com Rio Grande do Sul, que tem Triunfo, com Polo Petroquímico e Canoas, também refinaria, e nos outros estados deve ter algum município lá que tenha minério, ou que tenha hidrelétrica, e ele joga essa receita para cima, modificando também os valores constitucionais de gasto de saúde e de educação. Educação 25% e saúde 15%. Então, para você ter uma ideia, 15% do que foi aplicado neste município, cada um com 30 mil habitantes, o São Francisco do Conde ele aplicou 23 milhões de reais, enquanto de Paratinga apenas 1 milhão. Paratinga tem 2.500 km² de área territorial, enquanto São Francisco do Conde tem 220 e está pertinho de Salvador, enquanto o outro está a mais de 800 quilômetros de Salvador. Outro dado que chama atenção, senhores senadores, senadora Luiz Savânia, que nós temos que modificar, nós temos que ter a coragem de mudar isto já agora na reforma tributária que está sendo colocada aqui para o Congresso, é que isso também dá distorção no repasse da Câmara de Vereadores. Veja só, o município de São Francisco do Conde recebe por ano, com apenas 9 vereadores, R$ 9.459.000 reais para poder demandar os dispêndios nessa Casa Legislativa. Isso é superior à receita orçamentária de 316 municípios dos 417 municípios do estado da Bahia. Isso acontece em muitos estados também da federação. Outro fato que a gente tem que lamentar e que podia ser resolvido e deixar de ter esses problemas que esses 444 municípios estão reclamando, ao invés de fazer o seu ajuste, porque eu não vejo outra saída de fazer o ajuste, porque nós estamos em abril e dificilmente o projeto de lei do senador Romero Jucá, que quer modificar essa questão, o 14107, vai ser votado aqui na casa. Então eu aconselho o ajuste. É muito difícil ser votado e a gente sabe que não está na Comissão de Constituição e Justiça, a Confederação tem a posição dela, nós estamos lá trabalhando isso também. Agora quero dizer que não podiam corrigir também isso com a questão dos royalties do petróleo, que começou com 2 bilhões, hoje arrecada 20. E fica difícil 30 municípios do Rio de Janeiro receber 76,6% de toda a arrecadação de royalties do petróleo. E tem aqui um projeto de lei, inclusive do senador Vicente Claudino, que trata de redistribuir isso para todos os municípios do país. Então, nós temos que pensar numa federação... Só o Rio de Janeiro leva 68% dos royalties do Brasil. Da parte do Estado, né? Isso. Então, é nesse ponto que nós temos que trabalhar em fazer uma redistribuição dessas receitas. Nós podemos dizer aqui, com toda tranquilidade, presidente Eduardo, senador Lucavânia, que nossa federação é uma federação manca. E com isso, a única saída para os habitantes que moram no interior é ou se deslocar, ou migrar, como bem provou o IBGE ao longo desses 40 anos, para a região metropolitana do seu estado, ou se não para os grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo. Então nós estamos já chegando numa situação tão difícil que não podemos jogar nas costas do IBGE o problema que aconteceu com a contagem populacional, porque foi um choque com a modernidade, um choque com a contagem via satélite, onde acabou aquele questionário, que ainda existia, infelizmente, como prefeito eu tenho que dizer aqui, que ainda existia o chamado questionarismo. Muitas coisas do questionário a mais do que realmente acontecia. A influência de tentar, sabendo que aquilo ali ia trazer recursos. Então nós temos que louvar o trabalho do IBGE, nós temos que louvar o trabalho aqui do Congresso Nacional na identificação destas demandas, na identificação dessas dificuldades, desses absurdos, e nós conseguimos, inclusive eu faço parte do Comitê de Assuntos Federativos, já incluir na proposta de reforma tributária, senadora, a desconstitucionalização
dos critérios de repasse do ICMS, tirar da Constituição para colocar em lei complementar. Fica mais fácil de modificar e a gente entrar com uma proposta. Eu não vou dizer aqui, está presente o representante da Frente Nacional de Prefeitos, que nós vamos tirar de uma vez esses critérios, mas temos que trabalhar uma situação para em 5, 10 anos e diminuindo estes valores que são transferidos aos municípios que teve a sorte de ter um investimento muitas vezes feito com dinheiro do próprio contribuinte, como é o caso lá de Camaçari, que em 1975, lá na Bahia, tinha 20 mil habitantes, hoje tem 200. Camaçari já está com o PIB municipal maior do que Salvador, que tem 3 milhões de habitantes. Então são esses aspectos que eu gostaria aqui, representando a Confederação Nacional de Municípios, de deixar colocado, mas que não podemos entrar em discussão com o trabalho do IBGE, mas sim de aproveitar o momento especial que está sendo colocado com a reforma tributária, que está aqui já tramitando no Congresso Nacional, e outras propostas para corrigir a distorção do ICMS. E outras propostas que existem aqui, além dessa do senador Vicente Claudino, de tentar modificar a questão da distribuição dos royalties. Porque se agora, com esse novo campo de Tupi, mais um campo que diz que descobriu essa semana, que é um 4º campo de petrolífero do mundo, aí, cada vez mais, o Rio de Janeiro vai ficar como o Estado da Federação, concentrador de todas as receitas de royalties de petróleo e que já tem uma grande fatia de ICMS também. Então, a nossa opinião é no sentido de louvar o trabalho do IBGE e de que a gente trabalhe também no sentido de fazer uma comissão, além dessa comissão de assuntos econômicos, mas uma comissão permanente para tratar do equilíbrio fiscal no Brasil. Essa comissão, ela deve influenciar positivamente no sentido tanto dos recursos, do uso dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, como também de reorganizar essas partilhas, porque como já foi colocado aqui, na década de 90, o royalties não representava muita coisa. 2 bilhões apenas. Hoje representa 20, então começou a criar a distorção. E o ICMS, há 40 anos atrás, 1967, essa lei foi feita com 100% do valor adicionado pelo ex-ministro Delfim Neto. E ela permanece até hoje praticamente inalterada. Desceu para 75 em 1988 e agora nós precisamos pensar nisso porque esses municípios da região metropolitana estão sofrendo problemas, efeitos como excesso de veículos, problema grave com segurança pública e criminalidade. Então a gente tem que evoluir para criar condições de que esses municípios que foram emancipados, chegando aí a 5.564 municípios, tenham receita suficiente para cuidar da saúde, da educação, quem sabe também da segurança pública e cooperar com os estados e cooperar com a União Federal no sentido de prestar um bom serviço à população.